Fala, galerinha esperta, tudo beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Essa nossa aulinha aí que a gente comentou sobre o conceito de cidadania e as suas transformações no passar do tempo. Então o que vem a ser cidadania? Etimologicamente falando, uma palavra do latim que vem do termo civitas, que diz respeito a aspectos jurídicos e políticos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a cidadania diz respeito a leis e aspectos políticos que envolvem um determinado grupo. Então aí tem um exemplo. Alguém que possui a cidadania brasileira detém os direitos de ser cidadão brasileiro e de participar da vida política e dos concursos públicos. Então, todos os direitos e deveres que circunscrevem a nossa Constituição, eles são atribuídos à pessoa que detém a cidadania brasileira, correto? Mas aonde vem esse termo? Esse termo vem lá da Grécia Antiga, entre os séculos 8 e 7 a.C., que na democracia ateniense, é bom lembrar que a gente fala Grécia Antiga, mas a gente está se referindo à polis de Atenas, certo? Que Atenas vai ser a única cidade-estado na Grécia Antiga que vai ter esse modelo de cidadania. Então, como funcionava? Todos os homens maiores de 21 anos, nascidos de pai e mãe atenienses, tinham o direito de participar das decisões, da criação de leis e de toda a vida política da cidade. Então, a cidadania era também uma forma de identidade. Ela estava atrelada ao direito e à obrigação de exercer um papel político dentro dessa polis. E era um elemento de identidade, pois aqueles que não detinham a cidadania eram considerados como inferiores, correto? Quando chega na Idade Média, bom lembrar que o tempo foi passando, essa questão de cidadania que ela ocorreu numa civilização isolada, que foi num curto período na polis de Atenas, ela já não existia mais. E agora, na Idade Média, prevalecia o poder divino dos reis, ou seja, a crença de que os reis eram pessoas escolhidas de Deus e só eles detinham as decisões políticas. Aí está a pirâmide feudal, então os demais membros dessa sociedade feudal, como principalmente os servos e vassalos, eles não tinham possibilidade de participar da criação de leis, das questões jurídicas e políticas. Era uma exclusividade da classe aí conhecida como nobreza. É bom lembrar que a sociedade feudal era dividida por estamentos. Então a posição do indivíduo era definida no seu nascimento, tá certo? Passando o período medieval, um grupo social chamado burguesia, que são os comerciantes, como vocês já sabem, ele vai começar a crescer dentro de toda aquela estrutura rígida feudal. Essa burguesia, com sua ascensão, ela vai desejar o poder político, que ela conquista o poder econômico mediante o desenvolvimento do comércio, sobretudo na Baixa Idade Média. Lembrando que Baixa Idade Média é o período compreendido entre o século X e o século XV. Então essa burguesia vai crescer nesse período. E ela vai criar alguns elementos para desestabilizar essa ideia de que que o poder dos reis era de origem divina. E aí a gente vai chegar no movimento do iluminismo, já no século XVIII, né? Aqui a gente já está na Idade Moderna, já até terminando a Idade Moderna e adentrando aí na Idade Contemporânea, usando aquela divisão da história. Mas aí no século XVIII, sobretudo pós-Revolução Francesa, o iluminismo vai ser um projeto burguês que propõe a igualdade dos homens perante a lei. Lembrando que o lema da Revolução Francesa, que foi um acontecimento pautado nas ideias iluministas, assim como também a independência dos Estados Unidos, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. É bom lembrar, gente, só para não confundir, que essa imagem aqui do Eugène Delacroix, ela não é da Revolução Francesa, mas é da Revolução de 1848,
que é uma revolução que colocou fim à monarquia francesa de vez, e a partir de então foi instituída a República. Mas o que eu quero falar sobre a Revolução Francesa é que em 1789, né, o ano aí chave da Revolução Francesa, vai ser redigido esse documento aí chamado como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um documento que propunha a igualdade de todos perante a lei. Beleza? Passando o tempo, nós vamos chegar aí até o século XX. Esse conceito, esse documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai perdurar por muito tempo até o século XX, onde na primeira metade do século XX nós temos aí as duas guerras mundiais. E aí vai ser revisto esse documento, porque ele dizia que a distinção social ela era legítima em algum sentido. Então, como eu estava falando, eu vou ler um trechinho aqui dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Diz assim, abre aspas, os homens nascem livres e são iguais em direitos. As distinções sociais, ou seja, desigualdades sociais, só podem fundar-se na utilidade comum. Então aqui nós temos um problema. Se as distinções sociais podem fundar-se na utilidade comum, dá para entender que, por algum motivo, pode-se fazer a manutenção de desigualdades sociais. E aí isso vai ser um problema. Como vocês sabem, quando a gente chega lá nas duas guerras mundiais, foram cometidas muitas injustiças e por conta desse pensamento, de acreditar que um povo poderia ser superior ao outro. Então, para resolver esse problema, é criada a ONU e em 1948 é promulgada aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que, pelo menos na teoria, procura ser mais igualitário. Então tá aí. O conceito atual de cidadão, portanto, considera os direitos universais dos seres humanos, incluindo a garantia de direitos políticos, e entende a influência que a cidadania exerce sobre a identidade dos indivíduos. Em outras palavras, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela assegura condições dignas de saúde, moradia, alimentação, segurança, educação e lazer para todos os seres humanos, sem distinção de etnia, de orientação religiosa ou condição social. Nós sabemos que, na prática, isso não ocorre muito bem, mas pelo menos temos aí um documento que juridicamente garanta essa igualdade a todos os seres humanos. Tá certo, pessoal? Então a gente procurou falar um pouquinho aí sobre esse conceito importante para a sociologia, que é o conceito de cidadania. Bem lembrando que a sociologia estuda essa sociedade moderna e pós essas revoluções industriais e francesa, e como que essas transformações acabam de alguma forma atingindo a vida das pessoas. Então a cidadania é um conceito importante, diz respeito a direitos e deveres que nós, todos cidadãos, temos enquanto aí moradores de um determinado país, tá certo? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção.